De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o juiz Paulo Zacarias, titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em Maceió. Doutor Paulo, ainda em relação às medidas protetivas com as mulheres, o que dizer, por exemplo, o senhor falou no final do bloco anterior sobre mulheres que tentam manter a relação, mesmo sofrendo, e quando chega a fazer a denúncia no juizado. Essa justificativa de querer o pai agressor manter os filhos perto, independentemente do que está acontecendo, essa tentativa de salvar o casamento, mantendo um pai, um companheiro agressor no ambiente familiar, isso, como em geral é visto pela equipe disciplinar? A nossa equipe ela é muito criteriosa nessas questões. Ela vai visitar o lar da mulher, faz a chamada visita domiciliar, ouve os filhos, ouve também o suposto agressor. Porque isso vai instruir o processo. Oferece um laudo, e esse laudo vai nos dar uma dimensão daquela realidade conjugal, entendeu? E dali a gente tem uma ideia para direcionar os nossos trabalhos, ouvindo a vítima, levando-se em consideração as declarações dela, e também a nossa equipe, agora, tem a preocupação de também melhorar o agressor. Nós temos lá um trabalho de conscientização dos agressores. A nossa equipe, e eu já falei, inclusive, em algumas reuniões, marca reuniões com os homens, aqueles que sofrem lá as ações penais, e a gente tenta mudar o comportamento deles. Porque a Lei Maria da Penha, Gorete, ela vem com 3 grandes mensagens, 3 grandes propostas. A primeira proposta é a prevenção, prevenir os crimes, punir os crimes que já ocorreram e erradicar a violência contra a mulher no Brasil. Então, são propostas ambiciosas, né? Essa questão da prevenção, a gente pretende tratar não só junto aos filhos do casal, para que eles não repliquem a violência que eles vivenciam no dia a dia, e também fazer com que o cidadão não volte a praticar novas agressões com aquela vítima ou com as futuras companheiras dele, não é? Então, tem esse trabalho também, essa preocupação com os agressores. Doutor Paulo, mas essa questão, por exemplo, da violência que nasce, que surge na relação, tem a ver também com a produção de políticas públicas. Não é verdade? É verdade. Não é um trabalho isolado de um juizado que vai conseguir. O juizado está na ponta do sistema. Não é? É verdade. Então, isso reflete, inclusive pelo avanço, o crescente número de processos que resultam da violência, não é? De uma ação de políticas públicas no Estado e nos municípios. É verdade. Olha, a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei criminal, ela é uma lei do que você falou, de políticas públicas. Ela de direito penal tem pouca coisa, só 10% da lei trata de crimes, de direito criminal. O resto é questão de política pública, política de Estado, entendeu? Então, há na Lei Maria da Penha obrigações do Estado quanto ao Poder Executivo, há obrigações do Poder Judiciário, há obrigações, né, do Ministério Público, há obrigações da Defensoria Pública e também dos municípios e da União. Então, é uma lei chamada multidimensional, porque ela é uma lei de políticas públicas mesmo, entendeu? Se a mulher for bem educada, se a mulher tiver inserido no mercado de trabalho, se ela tiver uma renda, entendeu? Ela vai ser até cobiçada pelos homens, não é? Agora, se ela é uma mulher que não tem nada disso, ela passa a ser quase que uma escrava dos homens. Então, ela tem esse viés libertador das mulheres. Ela quer que o Estado se preocupe em elevar a mulher no patamar de dignidade constitucional. E dos homens a sensibilidade de serem mais humanos também. Então, né? A Lei Maria da Penha trata com essa questão sociológica da questão de gênero. A questão de gênero não é uma questão biológica, é uma questão sociológica, né?
Então, os papéis que as mulheres desempenham na sociedade sempre foram considerados papéis inferiores em relação ao homem. Daí por questão de gênero. Desde sempre. Desde sempre. Quando o Estado educar todos nós, eu digo nós, homens, mulheres e todo ser humano, a sociedade, para respeitar os papéis das mulheres no contexto da família, da sociedade, do Estado, isso em todos os âmbitos, do trabalho, na escola, em todo canto, então a gente vai com certeza diminuir o número de crimes contra as mulheres. Erradicar é um sonho, podemos dizer assim, é uma esperança, não é? É uma utopia. Nós vemos em cima de utopia, para um dia acabar com a criminalidade. Isso, claro que vai ser, quando isso ocorrer, nós vemos o melhor do mundo, né? Sobretudo em países em desenvolvimento como o nosso, né? Nosso, cheio de desigualdades sociais, econômicas. O crime contra a mulher não só ocorre nos países periféricos, né? Nos países da Europa, na verdade, tem crime contra as mulheres, mas não na quantidade do nosso, inferior. Né? Bem inferior, né? Exatamente. Nós temos uma lei muito boa, que dizem os estudiosos que é a melhor lei contra a violência feminina das mulheres é a lei espanhola. A nossa lei brasileira é quase que uma cópia da lei espanhola, porque lá também tem crime contra as mulheres, tem em Portugal, e aliás, no mundo todo, né? Aqui no Brasil, por conta dessas condições históricas nossas, que o Brasil passou muitos anos sendo um país de escravos, isso ainda hoje reflete isso no tratamento das mulheres, não é verdade? Mas nos países do Oriente Médio, a situação é pior das mulheres, em muitos países, né? Mas nos países muçulmanos, por exemplo, em alguns países, a representação feminina, por exemplo, no parlamento é maior que no Brasil. Imagine, né? Lá, onde a mulher tem um tratamento muito inferior, né? Não pode nem andar abraçada com o homem, né? Não pode beijar o homem no meio da rua, não é? Não pode o homem andar na frente e ela atrás, quer dizer... Mas a importância de ter a mulher numa representação parlamentar, porque é no parlamento onde se efetivam, onde se constroem as leis também. É verdade. De protetivas, inclusive. Doutor Paulo, e o que dizer se entendemos que as políticas públicas farão diminuir a quantidade de agressões contra a mulher e o governo brasileiro reduz uma redução de quase 61% ao longo desses anos, dos últimos anos, desse governo, nas políticas, né, nas ações das políticas pró-mulheres? Isso só vai na contramão do que se espera da Lei Maria da Penha. Como ela é uma lei que busca o empoderamento da mulher, se o governo diminui os investimentos na educação, porque tudo passa pela educação, né, Gorete? Na saúde, na questão do trabalho, na questão do emprego, na questão da renda, se isso diminui, claro que diminui, que aumenta a miséria. Aumentando a miséria, vai aumentar o número de crimes contra as mulheres, com certeza, porque as mulheres e as crianças, os idosos, são os mais vulneráveis e os que sofrem os efeitos dessa crise pela qual passa o nosso país. Doutor Paulo, pode-se dizer que essa criminalidade contra a mulher já passou de ser uma criminalidade invisível para a sociedade? Com a Lei Maria da Penha, sim. A Lei Maria da Penha veio com essa proposta de tirar da invisibilidade aquilo que ficava intralar, não é, para a sociedade. É uma preocupação hoje de Estado. Aquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, aquilo acabou, ultrapassado. Hoje, o Estado mete a colher. O Judiciário, o Ministério Público, o Executivo através das delegacias, entendeu? Todos nós estamos metendo a colher nesse ambiente onde há violência contra a mulher. A gente quer, como eu disse, erradicar a violência contra a mulher. O que a gente quer, na verdade, é que as mulheres sejam felizes. Entendeu? A mulher, quando se junta a um homem, quando vai namorar com um homem, quando entrega o seu destino a esse homem, ela quer o quê? Quer ser feliz com ele, não é? Então, se essa felicidade é quebrada através da violência, a gente tem ou reparar o sujeito, consertar o sujeito, ver se ele se emenda, deixa de ser violento, ou então fazer com que essa mulher tenha condições de sair das mãos desse agressor e vá ser feliz com o outro, entendeu? A gente quer que ela seja feliz. Aquilo que prometeram no altar, que cumpra na vida conjugal. Na prática. Na prática, é. Pois bem, na questão da denúncia, o que o senhor pode nos dizer
sobre ainda o governo do estado não ter criado uma delegacia que funcione aos fins de semana, não é, no período de 24 horas, que as agressões contra as mulheres acontecem, é mais comum ocorrerem no período da noite. E chega o período da noite e a delegacia especializada da mulher não tem o plantão noturno. Olha, nós participamos de uma reunião no Tribunal de Justiça o ano passado, com a presença do governador do estado, Renan Calheiros Filho, com o presidente do Tribunal de Justiça na época, com as delegadas da capital, com o secretário de Defesa Social, com o representante do Ministério Público. Eu estava presente e houve a promessa do governador e do secretário de Defesa Social de que as delegacias das mulheres iriam ficar de plantão no final de semana. Se isso não está ocorrendo, é descumprimento do que foi prometido, porque, como você falou muito bem, é no final de semana e no período noturno e nos feriados prolongados, onde há uma incidência maior de crimes, especialmente contra as mulheres. Então, não pode uma delegacia ficar fechada, entendeu? Tem que ter esses plantões. Isso há de convir que para a mulher sair de casa para fazer uma denúncia contra o marido, a um delegado, a um outro homem, tem um componente aí, digamos, do corporativismo, muitas vezes, não vamos generalizar, mas existe de fato. Há relatos de mulheres que são até ironizadas quando chegam às delegacias comuns para fazer esse tipo de denúncia. Olha, Gorete, você falou muito bem. A parte do executivo no trato dessa questão de violência contra as mulheres passa pelas delegacias. Tem que ter, não posso dizer que é somente delegadas, né? Aqui na capital são 2 delegadas, né? Mas não só as delegadas, mas toda a sua equipe tem que ser uma equipe preparada, especialmente para tratar dessas questões, porque se não for uma equipe preparada, as mulheres vão ser vítimas 2 vezes. Já foram vítimas em casa e vão ser vítimas do sistema policial, que não está capacitado o sistema para atendê-las bem. A lei e o CNJ recomenda que nas delegacias tem até psicólogos lá, assistentes sociais de plantão para receber essas mulheres. A gente sabe que o estado de Alagoas não tem isso, né? Seria o ideal de a gente ter um pessoal qualificado, né, policiais qualificados para atender as mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos relatos das mulheres, de muitos que vão falar comigo, que não foram bem atendidas nas delegacias. Infelizmente, eu já ouvi isso. É uma realidade, não é? Então, por que não foram bem atendidas? Ou porque o número de servidores lá é pequeno, poucos agentes. As delegadas, às vezes, estão assoberbadas também de processos e de outras questões e não estão lá diariamente, todas as horas para atender a mulher, porque é só uma delegada na primeira e outra na segunda. Então, ela também não fica 24 horas lá, né? Porque também tem sua vida normal, né? A delegada, a pessoa precisa cuidar da família também, então não vai trabalhar 24 horas. Então, era necessário que tivesse um plantão com delegadas se revezando para que nenhuma vítima deixasse de ser atendida. Exatamente. Para que nenhuma vítima deixasse de ser atendida por um delegado e não por um agente. É porque a mulher, quando chega fragilizada a uma delegacia e não encontra alguém para fazer a denúncia, aí é sofrimento duplo. Ela pode até momentaneamente achar que não vai valer a pena fazer, que não está sendo acolhida de fato. Não é? Muitas ficam desestimuladas, entendeu? Porque não foram bem atendidas. E eu tive uma reunião esta semana com as 2 delegadas da capital e eu, juntamente com a minha equipe, com outro juiz que está comigo lá, com a promotora, com a defensora pública, doutora Daniela Times e doutora Maria José, que é a promotora da nosso juizado, com as 2 delegadas, e fizemos transferimos para elas algumas queixas que nós ouvimos das mulheres, e elas ficaram de ter uma atenção especial nessa questão. Que tenham. Não é? Isso é o papel do Estado. É verdade. Bem, doutor Paulo Zacarias, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, o Frente a Frente está de volta.